Deus é bom o tempo todo Deus é bom, e as suas misericórdias duram para sempre. Aleluias, glória a Deus, a paz do Senhor Jesus, meus queridos e amados irmãos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Eu quero agradecer aos novos inscritos também, né? Já agradeci os que já estavam inscritos, continuo agradecendo e agradeço também os novos inscritos. Que Deus abençoe a sua vida, varão do Senhor Jesus. Deus abençoe sua família, sua casa, seu ministério, seu trabalho. Deus abençoe em todas as áreas da sua vida. Amém? Irmãos, eu já comecei o vídeo falando que Deus é bom o tempo todo Deus é bom, porque Deus, Ele faz maravilhas nas nossas vidas todos os dias. E eu quero falar aqui para os irmãos, eu tô muito feliz, irmãos, muito feliz mesmo. Quem assistiu os primeiros vídeos vai lembrar que eu falei que a minha mãe havia me entregue para os demônios. Só que, porém, irmãos, eu carregava um fardo muito pesado. Eu carregava um peso, uma culpa que não era minha, né? E eu hoje quero falar para os irmãos que esse fardo Deus tirou da minha vida, irmãos. Deus tirou da minha vida. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Irmãos, os irmãos que já viram os primeiros vídeos sabem a luta que eu enfrentei para que eu fosse liberta desses demônios. E como o Senhor Jesus, Ele trabalha do jeito dele, e como eu quero deixar para os irmãos. Quando nós chegamos no limite, Deus chega com um milagre. Quando eu já não acreditava em mais nada, quando eu queria desistir de viver, o Senhor Jesus disse que envia alguém para me ajudar. E o Senhor Jesus enviou o irmão Leandro, de Franca, São Paulo, os irmãos já sabem, para orar pela minha libertação. E eu fui liberta, irmãos, dia 17 de outubro de 2020. Depois de muita luta, de muita peleja, graças a Deus eu fui liberta. Mas até então, irmãos, eu precisava ser liberta em outras áreas da minha vida. Mas como Deus, Ele tem o seu tempo, não estava nada atrasado, não estava adiantado nem atrasado. Aí os irmãos podem perguntar, ô irmã Natalícia, mas foi só a oração do irmão Leandro que fez efeito na sua vida? Não, irmãos. As pessoas que oraram por mim com boa intenção, que oraram no Espírito de Deus, valeu, me ajudou muito porque eu tô de pé até hoje, né? Graças ao meu Senhor Jesus Cristo e também a oração dos pastores, obreiros, todos que oraram por mim. Foram muito bom mesmo a oração deles, né? Muito boa. Mas, irmãos, faltava algo que ainda não tinha acontecido. E para a glória de Deus, irmãos, hoje eu vim aqui contar um testemunho para os irmãos que eu tô muito feliz. Nossa, irmãos, como eu tô feliz hoje. Hoje eu tô até gravando mais cedo, né? Eu levantei. Irmãos, hoje eu amanheci outra pessoa. Glória a Deus por isso. E espero que os irmãos estejam bem também. Espero que os irmãos estejam bem. Tô torcendo para a vitória de cada um. Irmãos, eu havia visto uma igreja aqui no bairro que eu moro. Para os novos inscritos, irmãos, tô morando hoje em Montes Claros, há 2 anos e 7 meses. E eu andando aqui na rua e eu vi uma igreja. Eu falei, um dia eu vou entrar nela. Mas como Deus tem o seu tempo, mais de 2 meses, eu fui lá, tirei a foto da placa da igreja, o nome da igreja, não tinha dia nem horário de culto. Eu falei, um dia eu vou. Irmãos, e todo dia eu falava, eu vou, e eu não fui, irmãos. Por quê? Porque não era o dia. E domingo eu fui, irmãos. Eu saí daqui de casa quase 7 horas, porque não tinha dia nem horário. Eu falei, no domingo geralmente tem culto, eu vou lá. Saí domingo, eu falei para meus filhos, não se preocupe comigo, nem que eu vou e não volte mais, mas eu tô indo na igreja que eu vi. Eu fui, irmãos, cheguei lá, o culto tinha começado. Para começo de conversa, irmãos, tinha uma irmã orando, irmãos. Irmãos, eu fiquei impactada com a oração daquela irmã. Eu fiquei impactada. Eu nunca tinha visto na minha vida uma oração tão perfeita como aquela. Nunca, irmãos, nunca. Já vi muita oração boa, já recebi muita oração assim que me estremeceu. Mas a oração daquela irmã, irmãos, era tudo que eu precisava ouvir naquele momento. Beber água aqui, irmãos, que hoje o sol tá quente.
Irmãos, e o culto foi acontecendo, era poucos membros, e o pastor ali pregando, e eu ali vidrada, né, atenta ao que o pastor estava pregando. Quando ele chamou para ir na frente pelo orar, irmãos, eu fui a última a levantar. O inimigo falava, não vai, não vai. E eu falei, mas por que não ir? Eu vim aqui para uma mudança, para algo, e eu vou. Eu levantei e fui, irmãos, eu fui a última. Eu fui a última. Aí lá recebi a oração. Quando o pastor me disse, irmã, tem alguma área específica? Eu fui falando para ele, irmãos. Irmãos, e eu não costumo falar muitas coisas para as pessoas na igreja. Ainda mais igreja que eu não conheço. Naquele momento, irmãos, eu creio que foi Deus. Abriu a minha boca. E eu falei para aquele pastor assim, a minha mãe me entregou para os demônios. Ele estava em cima do altar, irmãos, ele desceu. Ele desceu, irmãos. Irmãos, ele fez uma oração por mim. Cancelando, irmãos, tudo aquilo que a minha mãe fez contra a minha vida. Cancelando. Ninguém nunca tinha feito essa oração por mim, irmãos. Eles falavam, você tem que orar por quebra de maldição. Eu orava, mas eu precisava também de ajuda de alguém. E ali eu encontrei um homem de Deus, irmãos. Encontrei um homem muito usado por Deus, não sei nome, porque foi a primeira vez que eu fui, eu não conheço ninguém lá. Ele orou por mim, irmãos. Irmãos, naquele momento, sabe o que aconteceu? Eu só sabia chorar. Irmãos, todo aquele peso que estava na minha vida, todo aquele fardo pesado que eu estava carregando há anos e anos, irmãos. Há 55 anos, irmãos. Um fardo muito pesado que eu não tinha culpa. Como eu já fui julgada, dizendo que eu tinha culpa. Aquele fardo que eu não deveria estar carregando mais. Mas Deus tem o seu tempo, né, irmãos? Aquele pastor, ele desceu do altar. Irmãos, ele falou nome de demônios ali naquele momento que eu nunca nem tinha ouvido falar. Ele fez uma oração, irmãos, que eu não sei explicar para os irmãos que oração foi aquela. Eu não lembro de uma só palavra que ele falou, mas eu lembro do nome dos demônios que ele falou. E ele foi cancelando no mundo espiritual todo o pacto que a minha mãe fez contra a minha vida. Eu não sei como que fala, irmão, se é pacto, eu não lembro como que ele falou. Porque eu não entendo, irmãos, eu não entendo de macumbaria, eu não entendo de demônio, não. Eu entendo de Deus, das coisas de Deus, da obra do Senhor Jesus. Irmãos, eu fiz foi só chorar, irmãos. Ali naquele momento, ele foi falando umas palavras e eu repeti. Irmãos, eu não consegui terminar, do tanto que eu chorei. Irmãos, eu saí de lá como uma borboleta voando, de tanta leveza. Então hoje eu tô muito feliz, irmãos, hoje eu pulei da cama, foi cedo, irmãos. Já fui na rua, já voltei, já fiz várias coisas, irmãos. Ontem mesmo, que foi segunda-feira, irmãos, eu lavei tanta roupa e fiquei bem, irmãos. Era coisa que eu não conseguia fazer no dia a dia. Se eu lavasse roupa, eu não limpava a casa. Se eu limpasse a casa, eu não lavava roupa. Se eu fosse na rua, a casa poderia esquecer. E ontem, para a glória do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, irmãos, eu estava bem. Hoje eu amanheci melhor ainda porque eu levantei mais cedo. Hoje eu tô, irmão, extremamente feliz, grata ao meu Senhor Jesus Cristo, grata àquele pastor, grata àquele ministério, aquelas pessoas que estavam ali, aqueles irmãos, aqueles servos que estavam ali, irmãos. Fui muito bem recebida, muito bem acolhida, conversaram comigo. Ah, irmãos, foi muito maravilhoso. Então, irmãos, hoje eu tenho essa graça para contar para os irmãos. Eu fui liberta, irmãos. Eu fui liberta daquele fardo, daquele jugo que estava sobre a minha vida, que não era meu, que eu não tinha culpa, que eu não merecia carregar. Mas Deus é assim, irmãos. Ele usa cada um para uma área da nossa vida. O Satanás diz que ele tem demônios para cada área da nossa vida, mas o nosso Senhor Jesus Cristo, ele também tem os seus anjos, ele também tem os seus santos, os seus servos, que ora cada um em favor da nossa vida. O irmão Leandro foi usado para a minha libertação. Vários outros foram usados por cura, que eu já recebi vários milagres, irmãos. Irmãos, eu já tive várias feridas que eram câncer. E eu fui curada, irmãos, não precisou médico pôr a mão em mim, não precisou fazer nada, tratamento médico nenhum. Porque o médico dos médicos, ele enviou os seus servos para orar por mim, eu fui curada, irmãos. Eu já tive várias feridas de câncer no rosto, aqui, irmãos, ó, na gengiva, na boca, irmãos, vários cânceres, eu fui curada. Então, irmãos, eu quero falar para os irmãos, não desanime.
Se está passando por luta, crê no Senhor Jesus, busca, confia, porque um dia Ele vai enviar alguém para orar pela sua, talvez está enfrentando uma enfermidade, enfrentando qualquer problema, que todo dia nós temos problemas, todo dia nós enfrentamos lutas. E não desanime, crê no Senhor Jesus, porque eu estava aqui, irmãos, muito pesado. Eu falei, Deus, será que eu nunca vou ser liberta disso, Pai? Quando é que vai cancelar essa maldição, que vai quebrar essa maldição da minha vida, Senhor? Eu não tenho culpa. Se meu pai disse que ele não era meu pai, eu não tenho culpa, eu não pedi para nascer. Que culpa tinha eu que eu sofri tanto? Se a minha mãe já sabia que eu era escolhida de Deus, e ela me entregou os demônios, eu não tenho culpa porque eu carrego tanto fardo, tanto peso, tanta carga negativa, energia negativa, Senhor. Por que eu carrego tudo isso, irmãos? E há vários dias eu estava questionando a respeito disso. Quando eu e o irmão Leandro nos encontramos pelo YouTube, eu estava questionando para Deus. Falei, Senhor, eu não quero mais ficar assim. Há tantos anos que eu te sirvo, tantos anos dentro da igreja, sempre ali fiel ao Senhor. Não está falando de dinheiro, irmãos. Na minha fidelidade era ir para a igreja, fazer as coisas para Deus, sempre respeitar tudo ali, fazendo o que deve agradar a Deus. E falei, Senhor, e eu nessa situação, Senhor, foi 2020, falei, eu não quero mais, o Senhor me perdoa meus pecados, salva minha alma, mas me leva daqui porque eu não quero mais ficar aqui. Os novos inscritos, né, talvez não tenham visto os primeiros vídeos, eu comecei a falar para Deus que eu não queria mais viver, que aquilo não era vida, ninguém conseguia me libertar, tirar, que era o inferno todo, irmãos, era legião que tinha na minha vida, que a minha mãe colocou na minha vida, minha mãe me entregou para os demônios, para os novos inscritos, talvez não assisti os primeiros vídeos, eu fui entregue aos demônios, era para morrer mesmo, irmãos, era para prostituir, era para fumar, era para roubar, era para beber cachaça, era cachaça mesmo. Mas o Senhor Jesus, Ele sempre, quando Ele escolhe, Ele guarda, Ele livra. E aí, irmãos, foi onde eu vi a mão de Deus mais uma vez. Quando eu clamei ao Senhor Jesus que eu não queria mais viver, o Senhor Jesus enviou o irmão Leandro, de Franca, São Paulo, um jovem de apenas 21 anos. Pela misericórdia dele, né, irmãos, porque a gente não é merecedor de nada. Eu não sou merecedora de nada, irmãos. Eu não deveria nem estar aqui. E eu comecei a questionar para Deus de um tempo para cá. Por que tanto peso? Por que tanta carga negativa? Por que tanto jugo, tanto fardo? Sendo que eu não tinha culpa, minha mãe me entregou para os demônios, não foi eu, não fiz pacto com o diabo, eu nunca servia a Satanás, nunca servi a entidade nenhuma. Eu manifestava com legião de demônio, mas foi minha mãe que colocou na minha vida, não foi porque eu fiz pacto com o diabo. Então, irmãos, hoje eu tenho essa bênção para contar para os irmãos, que por mais que a sua vida esteja difícil, irmãos, não se preocupe. Da mesma forma que o Senhor Jesus está trabalhando na minha vida, Ele vai trabalhar na sua vida. Porque Ele não trabalha só na minha vida, não. Ele não me ama mais do que ama os irmãos, não. Para Ele nós somos iguais. Para ele nós somos vermes. Mas mesmo assim Ele nos ama, Ele nos escolheu. E Ele nos livra, Ele nos guarda. Então creia no Senhor Jesus. Não tenha medo da afronta do inimigo, não. Tenha paciência no Senhor Jesus. Né? Porque é o Salmo 40 que fala, né, da paciência, esperar com paciência no Senhor Jesus. Eu estava aqui muito angustiada, né, irmãos, porque a gente passa por certa situação que a gente muitas das vezes até desanima. Mas eu clamando ao Senhor Jesus e falando, Senhor, por que esse fardo, por que esse jugo, Senhor? Se eu mereço, o Senhor me dê força para passar, mas se eu não mereço, o Senhor retire isso de mim, Senhor, que eu já não sei mais o que fazer e em quem buscar. Irmãos, mas eu entrei nessa igreja, eu não vou falar a placa da igreja, irmãos, porque a gente não pode ficar idolatrando placa de igreja, mas eu vou falar, irmãos. Foi a primeira vez que eu entrei nesse ministério, eu nunca tinha entrado em um desses. E saí de lá leve, irmãos, saí de lá leve. Como eu tô grata, irmãos, como eu tô grata. Como eu tô grata ao meu Senhor Jesus. Então, eu estou também desejando todas as sortes de bênçãos dos céus para os irmãos, que os irmãos estejam bem, o que não estiver bem vai ficar a partir de agora, porque eu creio e eu clamo pela vida de cada um. A luta que foi grande, o inimigo se levantou com uma fúria muito grande, mas é porque ele sabia que Deus ia me libertar desse jugo. O inimigo via que eu tinha um jugo muito pesado, e ele falou, vou jogar mais um, agora ele cai. Mas enganou, irmãos, enganou, porque eu fui no lugar certo.
Eu nunca deixo, irmãos, de ir para a igreja. Mas um domingo, irmãos, eu fui no lugar certo, aonde alguém ali, usado por Deus, iria fazer essa oração por mim, cancelando tudo aquilo que minha mãe lançou contra a minha vida. E cancelou, irmãos. Ele cancelou no mundo espiritual, irmãos, todo aquele fardo, todo aquele jugo que eu estava enfrentando há 55 anos, irmãos. E para a glória de Deus, irmãos, eu estou leve, para a glória de Deus. E ontem mesmo, irmãos, meus filhos estavam no serviço e eles trabalham no shopping aqui da cidade. E teve uma tentativa de incêndio lá, né? E meus filhos estavam lá dentro do shopping. A minha filha me ligou desesperada, falando pra mim, ela mandou mensagem, falando pra me ligar pro meu filho, pra saber onde ele tava, que ela já tinha saído de dentro do shopping. E ela não tinha encontrado o irmão dela. Eu desesperada, falei, Senhor, guarda meu filho. Aí eu liguei, meu filho falou, mãe, tá tudo bem, eu tô saindo de dentro do shopping, né? Foi um homem lá, briga por causa de separação, né, irmão, divórcio. Aí disse que ele já tinha ido lá no estacionamento, colocado fogo no carro dele e entrou para colocar fogo na loja dele lá dentro do shopping. E eu comecei a orar, falei, Senhor, guarda os meus filhos, mas guarda também o filho dos outros. Porque não é só meus filhos que estão lá. E também não é só eu de mãe que estou preocupada. Não é só filho que tem lá. Lá tem filho, lá tem pai, lá tem mãe, lá tem irmão, cunhado, sobrinho, avô e avó. Tem muitas pessoas lá dentro. Se eu não guarda, não é só os meus filhos. Mas guarda os filhos de todos que estão lá, irmãos. Porque foi, irmãos, uma luta muito grande. O inimigo, né? O inimigo é assim. O inimigo, ele é sujo. Perdão por estar chorando, irmãos. Mas eu desesperei. Não foi só com os meus filhos. Que lá tinha filhos de muita gente. Lá tinha criança. Até eu encontrei aqui no YouTube o vídeo de lá. Lá tinha criança, irmãos. E aonde eu vejo, irmãos, perdão, irmãos, aonde eu vejo, irmãos, que hoje, enquanto eu luto pela minha libertação, por cura, eu luto pela vida de quem precisa da minha oração, tem pessoas brigando por causa de um relacionamento. Mas hoje mesmo eu encontrei uma irmã na rua, ela falou, irmã, vai na minha casa orar por mim, porque na minha igreja ninguém quer orar por mim. Eu falei, calma, irmã, calma. A hora de Deus vai chegar. E eu falo, irmãos, tantas pessoas brigando por relacionamento, se mata filhos, mata os parentes da mulher, mata os parentes deles. Mas eu não vejo ninguém brigar por Jesus, irmãos. E onde eu vejo, irmãos, que hoje não tem mais oração, hoje não tem mais reconciliação, hoje não tem mais união dentro das igrejas. E no mundo também, irmãos, a igreja tá igual ao mundo. Então, essa pessoa lá, ele incendiou lá o shopping, a loja dele, acho que colocou fogo em alguns lugares lá, por causa de uma mulher, por causa de um divórcio. Mas é onde eu venho pensando, irmãos, há vários dias. Ninguém briga por Jesus. Ninguém. Ninguém briga pela sua salvação. Eu, irmãos, eu fico aqui 24 horas com as mãos tendidas para os céus, falando, Senhor, guarda os meus filhos. Guarda os meus filhos, guarda o motorista da lotação, que eles vão entrar, guarda até chegar no serviço, guarda todos que estão lá, irmão, eu oro por todo mundo. Se eu for falar para os irmãos como que é a minha oração, eu não consigo explicar para os irmãos como que é a minha oração. A minha oração é diferenciada. Então, ontem eu falei para Deus, Senhor, guarda meus filhos, mas também os filhos de quem está lá. Porque lá não tá só meus filhos. Lá tem vários filhos, tem vários pais, várias mães, como eu já falei. Mas Deus, irmãos, é um Deus de livramento, né? Então, os seguranças conseguiu conter ali aquele fogo, o corpo de bombeiro chegou e meus filhos voltou a trabalhar até o horário certo, para a glória de Deus. Então, irmãos, eu falo para vocês, se a luta tá difícil, creia no Senhor Jesus. Porque o tempo dele é o tempo dele não é o nosso. Eu, irmãos, mais de 13 anos carregando esse fardo. Depois que eu fui para Jesus, mais de 13 anos carregando esse fardo, esse jugo. E eu não conseguia me libertar daquilo. Levou mais de 13 anos para me libertar desse jugo. Eu sou muito grata ao meu Deus, sou muito grata a todos os ministérios que eu entrei, que oraram por mim, que aconteceram milagres. Agradeço a Deus, irmãos, até por aqueles que não aconteceu milagre também, mas me acolheu naquele lugar. Sou grata a Deus pela vida do irmão Leandro.
Sou grata a Deus por todas as pessoas e gratidão a Deus também por essa oração de domingo, cancelando no mundo espiritual toda a luta, todo fardo. Irmãos, eu tô tão leve, irmãos, que apagou da minha mente o passado, apagou da minha mente aquela luta, tudo aquilo que eu vivi, que eu enfrentei, apagou da minha mente. A minha mente está limpa, hoje eu tô mais pura, hoje eu estou mais limpa, tô mais lavada e remida no sangue do Cordeiro, porque eu venho buscando, eu venho lutando. Não é fácil, irmãos, mas muitas das vezes, irmãos, nós precisamos de oração. E a maioria das igrejas hoje não ora. E eu encontrei essa igreja muito abençoada, irmãos. Eu fui fazer uma visita, falei, Senhor, eu vou lá para mim ver como que é. Mas era o dia de eu ir, irmãos, e era lá que eu tinha que ir domingo. Então, irmãos, apagou toda aquela luta que tinha, aquela luta na mente, aqueles pensamentos, aquelas lembranças, aquelas angústias, irmãos, acabou tudo. Porque foi cancelado no mundo espiritual e alguém tinha que fazer essa oração por mim, irmãos. Quanto mais eu fazia, mais a luta aumentava. Mas nós somos dependentes de oração, nós somos carentes de oração, porque hoje não está tendo oração. Então, irmãos, eu quero deixar esse testemunho para os irmãos e dizer para os irmãos que eu estou muito grata ao Senhor Jesus, estou grata a cada um que está inscrito aqui, que o Senhor Jesus possa te abençoar grandemente em todas as áreas da sua vida. Um irmão que deixou o comentário que eu não consigo lembrar, irmãos, eu não sou muito de memória, mas eu agradeço a Deus pela sua vida. O outro irmão que não deixou comentário, mas também ele entrou hoje aqui no canal, no nosso canal, né, irmãos? Que Deus abençoe grandemente a sua vida, irmãos. Por maior que seja a luta, irmãos, não baixe a cabeça, porque eu nunca baixei a cabeça diante das dificuldades. Eu questionava para Deus, mas eu não baixei a cabeça, porque se eu baixasse a cabeça, irmãos, era o momento do diabo se apossar novamente da minha vida. Como a palavra de Deus disse, saiu um e a gente debrecha, vai voltar 7, vai voltar aquele que saiu ainda com 7 piores. Em que estado que eu estaria hoje, né, irmãos? Então eu não baixei a cabeça, mesmo com luta, com dificuldade, eu levantei minha cabeça e Deus vai usando, irmãos, a cada lugar que eu passo, Deus usa alguém para uma área da minha vida. E ontem, irmãos, eu sentia que era uma área que eu precisava muito ser liberta, muito mesmo. Irmãos, meu coração hoje está novo, meu coração hoje está como o coração de uma criança, de um bebê, de um recém-nascido. Limpou meu coração, limpou minha mente. Eu estou muito feliz, irmãos. Eu estou muito feliz hoje. Eu estou muito grata. Eu nem sei o nome desse pastor, irmãos. Não sei o nome de ninguém lá. Mas pensa a imensa gratidão que eu estou sentindo por aquele pastor. Amém, irmãos? Era esse testemunho que eu queria deixar para os irmãos. E peço ao meu Senhor Jesus Cristo que abençoe cada um dos irmãos. Eu sempre estou orando pela sua vida, irmãos. E creio, irmãos, eu creio que o Senhor Jesus vai se manifestar na vida dos irmãos. Eu creio. Porque o nosso Senhor Jesus, Ele é maravilhoso, irmãos. Ele é maravilhoso. Eu quero deixar aqui a minha gratidão aos irmãos, um beijo no coração de cada um abraço em cada um dos irmãos, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família e em todas as áreas da sua vida. Desejo uma ótima terça-feira, 29, né, de julho de 2025. Que o Senhor Jesus possa te abençoar imensamente. Amém, irmãos? Que Deus abençoe a sua vida. Tenha uma ótima tarde. Fique na paz do Senhor Jesus. Estou orando por você. Estou orando por você. O Senhor Jesus te abençoe. Que o Senhor Jesus te guarde. Que o Senhor Jesus te cumpra na sua vida o que Ele prometeu. Amém, irmãos? Que Deus abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus.